Pessoal, tudo bom com vocês? Estamos de volta aqui na nossa aula de Cultura Corporal Esportiva com o nosso tema que era o futebol, tá certo? E aí, durante o nosso tema do futebol, durante a nossa passagem por esse tema, nós já percorremos alguns caminhos, nós já trilhamos alguns caminhos. Como por exemplo, quando nós falamos sobre as regras do futebol de campo. Lembra que eu trouxe algumas regras para vocês para que a gente pudesse iniciar a nossa conversa sobre isso? E aí nós passamos também por alguns outros futebóis, tá? Você sabia que o plural de futebol é futebóis? Já não pode dizer que não aprendeu nada comigo, hein? Olha só que informação interessante. Então nós passamos sobre vários, lembra? Futebol de campo, futsal, futebol americano, futebol de areia. Lembra que nós falamos sobre tudo isso? E aí, o que nós vamos fazer agora? Vamos nos aprofundar um pouquinho mais em alguns futebóis específicos, tá? Então, o que eu trouxe aqui primeiro para nós, pra gente conversar, é o futebol de campo, tá? Apesar de eu já ter trazido algumas regras sobre ele, as regras não são tudo que nós temos no futebol. Não é tudo, as regras não envolvem tudo sobre o futebol. E aí eu trouxe algumas informações aqui hoje que são muito interessantes, que são muito relevantes e que não tem muito a ver com questão de regras, tá certo? E aí nós vamos debater um pouquinho isso e vocês vão entender. Olha só, nós então, quando falamos de futebol de campo, logicamente nós falamos sobre um futebol que tem no seu piso, no seu chão, ele tem grama, E aí o que acontece quando o terreno é de grama, Quando o futebol é de campo, Acontece que nós podemos nos utilizar das mais variadas jogadas aproveitando a grama. Olha só que sacada interessante. Então, e isso foi uma coisa que surgiu na nossa conversa, tá? Tudo que eu estou trazendo aqui surgiu das nossas conversas, dos nossos debates, tá certo? Então, uma coisa que foi conversada, por exemplo, era se no futebol, se no futsal, nós poderíamos ter as mesmas jogadas do futebol. O que você acha? Eu acredito que não. Por quê? Porque no futebol de campo, nós podemos ter jogadas diferenciadas, nós podemos ter faltas diferenciadas, nós podemos ter maneiras de alcançar a bola diferenciadas, No futsal, por exemplo, as pessoas não podem se jogar tanto no chão, porque isso poderia machucar. No futebol, por exemplo, nós podemos nos jogar em direção à bola de maneira muito mais fácil, de maneira muito mais segura, sem que isso venha causar nenhum prejuízo, tá? Então, olha só, isso não é um simples detalhe de um jogo para o outro. Não é que as coisas acontecem naturalmente assim, Então em um jogo as pessoas caem mais, no outro as pessoas caem menos porque sim. Não, é porque o campo, o espaço, aquele tipo de jogo, aquele tipo de futebol permite aquele tipo de jogada. E isso é muito importante a gente entender, isso é muito importante nós estarmos atentos, Será que em todo o futebol as coisas acontecem dessa maneira? Olha só quantas maneiras diferentes de se relacionar com o jogo, com a bola, com o campo, que permite simplesmente um chão diferente, que permite simplesmente um piso diferente. Isso é muito importante para a gente entender sobre o futebol, tá? E também sobre todos os outros esportes, tá certo? Então, ó, vem comigo. Nós falamos também sobre o esporte, sobre o futebol, ser o esporte mais popular aqui no Brasil, E realmente é o esporte mais popular. Como é que a gente sabe isso? Porque nós sabemos pelo número de praticantes, de futebol. E o número de praticantes de futebol no Brasil está muito acima do outro esporte que vem seguido a ele, tá? Então, ele é o esporte mais popular aqui no Brasil. Só que isso é muito diferente de dizer que o Brasil é o país do futebol, tá? Ou pelo menos é muito diferente de nós dizermos isso hoje. Por quê? Porque a tradição do Brasil no futebol já foi muito maior, já foi muito mais forte. Hoje nós conseguimos ver que os jogos, os campeonatos, e muitas vezes quando nós vemos isso na Copa do Mundo, por exemplo, isso é muito mais equilibrado, Há quanto tempo o Brasil não ganha uma Copa do Mundo, por exemplo? Então,
É normalmente dito que o Brasil é o país do futebol porque ele possui o maior número de Copas do Mundo. Só que existem várias outras seleções que estão se mostrando também muito fortes, né? Que estão se mostrando, que mostram aí uma capacidade muito grande em relação a jogo, a ganhar o campeonato, tá? Então nós precisamos pensar isso. Será que o Brasil continua sendo o país do futebol? Ou será que essa questão está muito mais equilibrada hoje em dia, né? O que é muito diferente de dizer que é o esporte mais popular aqui no Brasil. Isso eu concordo, isso nós temos razão, tá certo? Então, ó, e outra coisa muito interessante também que a gente comentou foi que o futebol ele gera muito dinheiro, ele gera muito lucro, tá? Só que assim, nós precisamos entender uma coisa, será que são todos os jogadores, né, que praticando futebol ficam milionários, recebem muito dinheiro, ou será que é uma parcela muito pequena desses jogadores? Isso é importante a gente saber. E aí muitas pessoas me falaram assim, olha, os jogadores que recebem proposta da Europa, eles vão para a Europa muito rápido, porque lá eles ganham muito mais. Olha só que interessante. Então, na Europa, nós temos concentrado ali uma possibilidade de receber um salário muito maior do que em outros países, por exemplo, de acordo com o que vocês me falaram. E aqui no Brasil, será que são todos os jogadores que são milionários? Será que aqui no Brasil todos os jogadores ganham milhões e milhões de reais? Isso é uma coisa importante para a gente pensar. E isso falando dos jogadores, né? Porque se nós partirmos para o futebol de campo feminino, e aí, como é que fica? Será que todas as jogadoras ganham salários muito altos? Ou será que todas as jogadoras ganham salários parecidos com os salários dos jogadores? Será que sim? Será que não? Se não, por que não? Por que será que não? Por que será que o futebol feminino as mulheres ganham menos do que os homens, né? Por que no futebol feminino, por exemplo, muitas mulheres não conseguem se dedicar só ao futebol, né? Precisam dividir espaço com outras profissões para poder conseguir viver daquilo, né? Então isso é muito importante para a gente pensar, tá certo? Então eu trouxe algumas informações e aí depois a gente pode continuar conversando sobre isso. Mas vejam quantas coisas importantes nós podemos conversar que não se tratam simplesmente das regras do futebol, tá? Isso é muito legal da gente entender, que as regras não compõem todo o futebol. Não é sobre o futebol, não se trata só de regras, mas existe todo um universo, todo um mundo que permeia, né, que rodeia, que está próximo a essa prática, tá bom? Então por hoje essa é a nossa conversa e aí eu quero que vocês fiquem pensando aí que outras coisas também envolvem o futebol que não só regras, né? Isso é uma pergunta importante, tá certo? Então pessoal, nos vemos na próxima aula. Não deixa de fazer as atividades no Conexão Digital, não deixa de acompanhar as aulas ao vivo, tá? E nem de acompanhar as aulas gravadas aqui, as videoaulas, tá certo? Então, aquele abraço e até a próxima aula. Valeu!